Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém. High five. Em 3 pessoas aí, vai lá. High five em nome do Pai, high five em nome do Filho. Podeis assentar, muito obrigado. Amém. Eu quero aqui expressar minha gratidão a Deus por tudo o que Ele nos permitiu viver. Eu acredito que a palavra de Deus, ela se encaixa em todo o coração, e você chegou aqui de um jeito, eu cheguei de outro, e a palavra de Deus tem essa habilidade de resolvendo os nossos conflitos, ao mesmo tempo levantando novas crises, tirando a gente da zona de conforto. E eu sou muito grato a Deus por vocês que carinhosamente fizeram a inscrição para essa conferência. Do fundo do meu coração, eu gostaria de fazer conferências sem nenhum ticket ou valor, enfim, fazemos porque de fato precisamos financiar todos os custos, mas eu também tenho plena convicção e coração leve de que todas as pessoas que desejaram estar aqui, mesmo que sem condições, elas estão. Porque alguns de vocês patrocinaram isso, né? Então eu sou muito grato a Deus. Realmente é uma das conferências mais sóbrias que nós já tivemos, né? Sóbrias no sentido de equilíbrio. O nível do assunto foi importante. O nível, de fato, está nos levando a repensarmos, né, Rodrigo, em coisas que em algum momento a gente se perdeu, né, nesses assuntos. Quero agradecer a Tati, quero agradecer aos meus filhos, quero agradecer a toda a minha família, quero agradecer a minha mãe, que se nós temos igreja depois de Jesus, existe uma responsabilidade muito grande da parte dela. Quero agradecer a todos os cantores e pregadores, em especial a pastora Elaine, que carinhosamente, ela falou assim: eu vou, mas eu quero ficar a conferência toda. E a senhora não sabe o quanto isso nos ensina. A sua vida, eu não sei se a senhora ensinou mais aqui ou nos bastidores, a ponto de almoçar, eu, Tati, almoçarmos juntos e ela falando do Evangelho, enquanto ela comia, ela chorava, falando do Evangelho, né? Então, são com pessoas assim que eu quero andar. São com pessoas assim que eu quero andar. Eu já andei com muitas pessoas e foram bênçãos em minha vida em algum momento, né? Mas Josué Campanha, são com pessoas assim que eu quero andar, né? E tantos outros, graças a Deus, todos que nós convidamos, eu poderia falar de todos. Ontem, Wesley, quando nós terminamos o culto aqui, a gente ia jantar juntos, o Wesley falou assim: não quero jantar. Vamos para dentro de uma sala conversar? E a gente começou a conversar. E ele abriu o coração dele, eu abri o meu. Então, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Então, são de pessoas assim, né? E uma das coisas, que não sei nem se eu estou sendo ético de falar isso, mas uma das coisas que o Wesley falou para mim, ele falou assim: Rodrigo, eu não quero nenhuma música minha nova na boca do povo. Eu só quero poder ser um discípulo de Jesus Cristo. Eu já cheguei lá, ele falou, e lá não resolveu os meus conflitos. Então,
Eu quero de verdade agradecer a todos os pregadores e cantores, quero agradecer a todos os pastores, líderes, voluntários que serviram nessa conferência. É bem verdade que amanhã, no nosso domingo, nos nossos cômodos, a conferência vai ecoar, né, nas pregações, é óbvio, mas eu gostaria que vocês aplaudissem ao Senhor por todos que trabalharam. Deus abençoe. Amém. Pai, muito obrigado por todos que se dispuseram a estar aqui, a trabalharem aqui. Obrigado mesmo. Obrigado. Fale conosco através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que eu diminua, como a Tati orou, para que o Senhor cresça. Eu não quero te atrapalhar, Deus. Eu não quero atrapalhar Teus filhos. Eu quero ser hoje o que o Senhor realmente deseja que eu seja. Que eu possa entregar a carta que o Senhor me deu para entregar à Tua igreja. E é essa carta que eu vou entregar da melhor maneira possível. Obrigado, do fundo do nosso coração. Te agradecemos por esses dias e horas tão especiais. Em nome de Jesus. Amém. Falamos sobre clareza, falamos sobre movimento, falamos sobre alinhamento. E hoje eu quero falar com vocês sobre foco. Eu quero mais uma vez indicar para vocês o livro Igreja Simples. Não temos para vender na Dai Store porque está em falta. Eu acho que a Dai está comprando todo o estoque. Eu estou muito feliz por isso, porque o livro realmente é muito rico. E além do livro Igreja Simples, eu quero indicar para vocês o livro, que eu esqueci o nome, do Bill Hybels, oh meu Deus, sobre simplicidade. Simplifique. O Descontentamento Santo também. Mas também quero indicar para vocês o Simplifique. Inclusive, enfim, não vou falar, ia dar um spoiler aqui, mas não vou poder falar. Então, assim, tudo para tentar, de fato, a gente viver como igreja, como organização, essa nova página, de uma vida mais simples, mas a gente só vai viver numa igreja simples se nós nos tornarmos simples. Né? Que senão vai ser uma teoria vazia. Eu quero falar sobre foco. Foco, sei que já está com o teu material aí na mão, eu acho que tem bastante coisa para você anotar hoje. Foco é o compromisso de abandonar tudo o que esteja fora da nossa missão de vida. Foco é o compromisso de abandonar tudo que esteja fora da nossa missão de vida. É fácil descobrir isso? Não, não é fácil. Mas é possível. Foco requer a gente dizer sim para o melhor e não para o resto. Foco requer a gente dizer sim para o melhor e não para o resto. Eu poderia citar tantos homens, inclusive o apóstolo Paulo. Só entendeu a piada quem é daqui da Adai. Eu poderia citar tantos homens e mulheres da Bíblia, mas eu fiz questão de pegar um desconhecido para uma grande parte. E eu quero falar sobre foco a partir de um texto bíblico, que se encontra em 2 Reis, capítulo 18, versículo de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 18, versículo de 1 a 7. O texto bíblico diz assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ezequias começou a reinar. Gente, olhem só, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abiá, filha de Zacarias. E ele fez o que o Senhor aprova.
tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neusta. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem mesmo depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo que fazia. Olhem só, Ezequias ele foi um revolucionário extremamente focado. Ele é um cara que me inspira. Assim como outros, poderia citar Josias. Homens desconhecidos, mas que foram focados. Não foram perfeitos. Mas como nós aprendemos ontem, Deus não espera os perfeitos, mas Deus espera os fiéis. Eu acho que a fidelidade nos leva a um aperfeiçoamento. E o Ezequias aqui, ele se opôs ferozmente contra tudo que se fazia de errado na religiosidade judaica, uma religiosidade altamente plural e confusa até aquele momento. Teoricamente, ele não deveria meter o bedelho, ele não deveria ficar dizendo, porque os sacerdotes poderiam fazer isso. Os levitas poderiam cuidar da religiosidade, mas o rei aqui, assim como nós tivemos na história de Israel, reis cabeças de bagre, aqui nós temos um rei que falou, não, está errado. Se o sacerdote está brincando, se os levitas estão brincando, eu vou assumir a minha função de rei aqui e vou fazer o que é certo. E foi evidente que Deus gostou dessa característica. Tanto é verdade que no próprio texto que a gente leu, a gente encontra a expressão no versículo 3. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. De tantas coisas que ele fez, nós também lemos. Se você quiser anotar, eu acho importante. A primeira coisa que ele fez foi, ele removeu os altares idólatras. Ele removeu os altares idólatras. Segundo, ele quebrou as colunas e os postes sagrados dedicados a outros deuses. Ele removeu os altares idólatras e quebrou as colunas e os postes sagrados e dedicados a outros deuses. Mas até aí, gente, até eu faria isso. Por quê? Porque teoricamente, esses altares, eles eram de outros deuses. Né? Foi uma lambança, fruto daquilo que Salomão fez. E as consequências vieram para as outras gerações. Então, dá para imaginar que dentro do templo, havia uns altares idólatras, dentro do templo tinha colunas e postes sagrados. Postes sagrados, nós estamos falando de coisas muito feias, que por respeito a alguns adolescentes que estão aqui, é melhor nem dizer o que é isso. Agora que eles ficaram com curiosidade, né? Lascou. Se virem os pais. Uma loucura. Até então, é tão oposto, né? É um anti-judaísmo. Então, foi mais fácil para Ezequias lutar contra isso. Agora, mais delicado do que lutar contra um anti-judaísmo é a gente lutar, no caso deles, contra um subjudaísmo. Trazendo para a nossa esfera, e foi falado aqui, palavras de Hernandes Dias Lopes, foi citado, se eu não me engano, pelo pastor Marcelo ontem. Uma das coisas que o pastor Hernandes Dias Lopes diz é que, pior do que o anticristianismo, é o subcristianismo. Eles estão no meio de nós, mas eles não são dos nossos. Não fazem parte.
E como identificar? Se a própria palavra de Deus diz que tem trigo e joio junto. Mas até então Ezequias fez o que eu faria, né? Agora, olhem só o que ele fez. Versículo 4. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. É pior do que tirar o culto de quarta-feira. Dá pra gente ter noção que... Cadê a serpente? Sangue de Jesus. Pode tirar. Até medo. Ezequias simplesmente destruiu um negócio que Moisés inventou. E não inventou da cabeça dele. Deus pediu para Moisés fazer isso. Rodrigo, mas aonde nasceu esse troço? Vamos lá. Números, capítulo 21. Versículo 4 e 9, vamos entender aonde nasceu essa tal de serpente de bronze. Eles estavam no deserto, saindo do Egito, indo para Canaã, ok? Olhem só, partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos essa comida miserável. Os caras pegaram pesado, hein? Então o Senhor enviou serpentes venenosas. Quem enviou? E tem luta na tua vida que você acha que é o diabo, né? Nem sempre. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Cara de pau. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: ok, faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Isso aqui foi quebrado por Ezequias anos depois. Ezequias não apenas quebrou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, mas a palavra vem dizer que ele quebrou em pedaços. Não é que caiu, nossa, caiu. Não, eu quebrei. Eu fico imaginando os sacerdotes, os levitas. Ei, Moisés que fez o troço. Era sim uma serpente especial e sagrada. Era sim a serpente que havia sido esculpida e mantida por Moisés a mandado de Deus, ou a mando de Deus. Era sim a serpente que foi instrumento de salvação para as pessoas mordidas das cobras. Mas ainda assim Ezequias percebeu que para a geração dele aquilo não rolava mais. Até porque o que era um meio para o milagre acontecer na geração de Moisés começou a ser um fim. O que era apenas um instrumento de adoração na geração de Moisés, tinha virado objeto de adoração na geração de Ezequias. O que era apenas um bronze na geração de Moisés, tinha virado um ídolo, a ponto deles darem um nome. Pergunta: se nós estivéssemos na pele do Ezequias, teríamos feito a mesma coisa? Teríamos tido essa coragem, quebrar um troço que não é eu que inventei, Moisés. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas na época dele não entenderam o que ele fez, mas agradou a Deus. Simples assim. Tem coisas que a gente precisa quebrar, que não vão agradar ninguém, mas agradando a Deus, está tudo certo. Está tudo certo. Capítulo 18, versículo 3, só para reforçar, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Davi não brincou com a idolatria. Ezequias não brincou com a idolatria. Se Salomão brincou com a idolatria, Ezequias não olhou para Salomão. Ezequias olhou um pouco mais para trás
A pergunta que a gente precisa fazer é, como igreja evangélica brasileira que somos, quais são as serpentes de bronze que nós precisamos quebrar hoje? O que temos realizado como igreja, mas que no fundo, só tem atrapalhado a formação de discípulos parecidos com Jesus. Qual tem sido a serpente de bronze das nossas igrejas? Infelizmente, hoje há uma epidemia de espiritualidade fast food entre os crentes atuais. Pessoas que gostam de cardápios espirituais grandes e querem que essas opções sejam servidas rapidamente. Segunda-feira quer um culto, na terça-feira quer um outro culto, quarta-feira quer um outro culto, na quinta quer um outro culto, e na sexta quer um outro culto, e no sábado. Por quê? Porque eles querem ir para algum ambiente que os amorteçam. Assim como uma droga pode amortecer um viciado, mas não tem mudança de vida. As pessoas acreditam que quanto mais coisa no cardápio, melhor. Assim, a semana, a agenda, as atividades e o processo, tudo aumenta, né? Mas não tem qualidade de vida. Por quê? Porque a gente está com foco em tantas outras coisas, mas a gente não foca naquilo que precisa, de fato, mudar. Eu estou quebra-pau em casa. É muito mais fácil eu levar ele para a igreja, para ouvir, para Deus dar uma indireta ou direta, do que eu sentar à mesa e dizer, vamos conversar. Não vamos para a igreja. Não vamos para a igreja. A gente não precisa de igreja, a gente precisa de diálogo hoje. Quando a gente pensa nessa igreja, que eu acho que é a igreja que todos aqui estão querendo viver, senão acho que vocês não estariam sobrevivendo até esse dia. Vocês teriam ido embora na quinta-feira mesmo. Qual é a igreja que Deus deseja edificar? E se Deus está nos dando, né, esse novo, na verdade eu acho que não é um novo, é só voltando ao que a gente não deveria ter saído. Uma das definições de foco também que eu mais amo para a igreja de Jesus é essa aqui, olhem só. Foco é o compromisso de abandonar tudo que não se encaixa no processo de se fazer discípulos. Foco é o compromisso de abandonar tudo o que não se encaixa no processo de se fazer discípulos. E eu trago aqui 4 pontos de maneira bem prática para você, líder de ministério, para você, líder de igreja, para você, líder de GC, seja o líder que você for, líder da tua casa. 4 pontos, 4 oportunidades que nós temos que aproveitar e fazer para afinarmos o nosso foco. Primeiro, precisamos ter a coragem de eliminar. Eliminar atividades que não se encaixam em nossos processos. Isso eu não estou falando só de igreja, mas principalmente de igreja. Isso vale para a tua família, isso vale para muitas coisas. Mas, falando de igreja, nós precisamos ter a coragem de eliminar atividades que estão atrapalhando a gente de fazer aquilo que Jesus pediu. Precisamos ser mais sábios com o tempo e com os recursos que Deus tem nos dado. Algumas coisas terão que ser eliminadas aqui na ADAI. Algumas coisas terão que ser eliminadas lá na sua casa. Como talvez você está assistindo série demais para voltar a ler a Bíblia com os seus filhos. Algumas coisas terão que ser eliminadas. Isso que você está chamando de demônio, não é demônio, é carboidrato. Você vai ter que voltar a correr. Alguma coisa você vai ter que eliminar para entrar em forma. Para voltar a ter saúde que antes você tinha. E aí depois eu que me lasco, que eu que tenho que orar pelo teu colesterol. Aí Deus não ouve, eu que não sou crente. Eu que não tenho fé. Primeira coisa, a gente vai ter que saber e ter coragem de eliminar algumas coisas. De programações de igreja, alguma coisa na nossa família. E você que é empresário, você sabe que eu estou falando também para você.
Para focar, a gente vai ter que eliminar algumas coisas, porque se a gente foca em tudo, é porque está tudo sem foco. Segunda coisa, nós precisamos limitar o acréscimo. E igreja é fenomenal para acréscimo. Pastor, eu tive uma ideia. Eu tenho odiado ideias ultimamente. Se você tem alguma ideia, não me dê. Pastor, eu estou com uma ideia. Não quero saber. Porque eu não quero. Se eu estou falando que a gente está precisando gerar discípulos, tudo que eu não preciso agora de ideia, porque eu já tenho uma ideia. Eu estou desde quinta-feira com uma ideia focada que eu preciso discipular alguém e você vem com uma ideia. Não quero. Não quero. Fala para a pessoa que está ao teu lado, para de ideias. Fala assim, faça discípulos. Aí se divirta. Limitar o acréscimo de atividades não vitais vai ser uma batalha permanente. Precisamos compreender que menos atividades oferecidas, mais foco teremos. Para quem gosta dessa expressão, eu gosto muito que menos é mais. Menos é mais. Tem gente que fica pintando pavão. Já está, Deus já pintou. Está tudo certo. Terceiro, precisamos reduzir os eventos especiais. Os eventos como esse, conferências, são eventos importantes, porque são eventos que estimulam a gente viver dentro do processo que a gente está querendo. O nosso próximo evento grande que teremos aqui é o nosso musical de Natal. Gente, é uma grande oportunidade que a gente tem para trazer pessoas para que a gente discipule. Tem pessoas que não entram o ano todo na igreja, mas entram no Natal e entram na Páscoa. Por isso que a gente tem, então, musical de Natal. Não é porque eu gosto de ver os nossos cantores e músicos gastando tempo ensaiando. É porque tem algo muito mais bonito por trás disso. As pessoas se conectam. O outro evento que nós temos, qual que vai ser? Culto de virada de ano. E eu fico muito feliz, porque nesses cultos, às vezes o cara vem até já bêbado. Mas melhor vir, está na igreja. Está mamado, mas vem. Não aqui crente, discípulo. Estou falando do irmão do discípulo. Da irmã. Da sogra. Por quê? Porque a oportunidade que tem vem. Qual é o nosso outro? O culto da visão. E assim por diante. Esses eventos, para nós, na nossa compreensão, são eventos muito importantes, porque eles vão reafirmando aquilo que a gente quer viver. Agora não, pastor, vamos fazer a DAIPET. Não, pastor, vamos fazer uma conferência para casais. Ei, com todo respeito à conferência de casais, eu vou te dar o cartão do pastor Josué Gonçalves. Ele faz como chama? Um retiro de casais muito melhor do que a gente sabe fazer. Vai com ele. Porque ele tem know-how para isso. Ele tem história para isso. Agora eu não vou gastar energia com isso. Sabe com que eu vou gastar energia? Casados para sempre. Pegaram ou não? Por quê? Porque faz parte do processo de fazer discípulo. Conferência pode dar um start. Mas nada como 16, 15 aulas. Pega na mão. Olha para mim. E pede perdão. E vai fazer uma tarefa no cinema. Quem já fez Casados para Sempre sabe o que eu estou falando. Isso aí é discipulado. Porque vai tirando o cara da zona de conforto. Uma salva de palmas para a irmã que deu uma indireta em alguém. Quarto e último. Precisamos comunicar facilmente. A comunicação precisa ser boa. A comunicação precisa ser boa. Porque a escola bíblica DAI existe. Existe para ensinar a galera a amar a Deus, servir pessoas e influenciar. Porque os nossos GCs existem para amar a Deus, servir pessoas e influenciar o mundo. Porque o college existe para amar a Deus, servir pessoas e influenciar o mundo.
Essa comunicação, ela precisa ser sempre a mesma. E o Bill Hybels vem dizer que visão vaza, não é isso? A gente precisa realimentar essa visão sempre. E sempre na premissa aqui, comunicação não tem a ver com aquilo que eu falo. Comunicação tem a ver com o que o outro entende. Porque às vezes você pode falar e pode estar abafando, né? Achando que está abafando. Mas tem gente que talvez está me ouvindo pregar aqui e falando, mano, não estou entendendo nada que esse cara está dizendo. Começou na serpente, está terminando casados para sempre. Serpente é minha sogra, não é minha esposa. Ainda bem que minha sogra não está aqui. Agora, indo um pouco mais além, esquece um pouco a Adai. Vamos falar da gente. Quais serpentes de bronze têm paralisado o nosso emocional? Você está tão apegada, ou tão apegado a ela, mas está drenando você. Quais serpentes de bronze têm paralisado o teu físico? Quais serpentes de bronze têm paralisado o teu profissionalismo? Quais serpentes de bronze têm paralisado a sua família? Mas foi Moisés que pediu. Que se lasque Moisés, eu vou quebrar essa praga. Porque o que era para ser uma bênção virou um Deus. Quebra. Talvez a tua serpente de bronze seja teu celular. Não é porque você está ligando. É porque você está vendo coisas que não deveria ver. Você está flertando com serpentes que você não deveria flertar. Pastor, o que eu vou fazer? Quebrar o celular? É melhor você entrar com o celular quebrado no céu do que você ter que cortar a tua mão. Que Jesus disse, se a tua mão te fizer pecar, corta ela. Eu acho que é melhor quebrar o celular. Né? Ou não? Tem gente que não entendeu, eu vou explicar. Se você quiser cortar o teu braço, dá uma faca e eu corto. Não sei o que eu vou dizer na delegacia. Ei, tem coisas que a gente não pode flertar, mas é tão bonitinho. É bonitinho o escambau. Pode falar escambau? Eu nem sei o que significa isso, estou lascado. Que se lasque, pode ter sido Abraão, Isaac, Jacó, pode ter sido Elias, Eliseu. Que se lasque, se está virando um Deus para mim, se está tomando o lugar de alguém no meu coração, eu vou quebrar. Quais são as coisas desnecessárias que até ontem foram boas, mas que hoje não são mais? Quando a gente fala de foco, até parece que é uma expressão pós-moderna, mas olhem só, foco é uma verdade ensinada desde a palavra de Deus. Olhem esse salmo, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor. Quantas? Uma coisa pedi ao Senhor. É o que eu procuro. Eu não estou procurando um monte de coisa. Uma coisa eu pedi, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Gente, se tinha coisa que Davi poderia procurar, ou seja lá o salmista que foi, mas ele disse, eu estou focado numa coisa, o resto pode vir, mas eu estou focado numa coisa. Outro que eu não poderia deixar de citar hoje, quem? Paulo! Ai, Paulo, eu te amo. Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas quantas coisas? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, não são para os alvos, mas para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa era o seu foco, se parecer com Jesus.
Uma coisa era o foco de Paulo. Ele poderia querer um monte de coisas, mas ele falou assim, uma coisa eu estou focado, eu quero me parecer com Jesus. Uma certa vez um homem chamado Hans Hofmann, nossa, esse bonitão aqui, ele foi discípulo de Picasso, um artista, né? Ele disse o seguinte, olha só, se você quer que o necessário sobressaia, tem que se livrar do desnecessário. Nossa, Rodrigo, que profundo. Esse que é o problema. O óbvio só é óbvio quando dito. O desnecessário, ele geralmente toma o lugar do necessário. O desnecessário geralmente divide atenções. O desnecessário geralmente divide os recursos. O desnecessário geralmente divide o tempo. Em resumo, o desnecessário pode esconder exatamente, sabe o quê? O que é necessário. A minha oração para hoje, para o fim dessa conferência, é que a gente receba da parte de Deus um frescor que vem dEle. Para que a gente possa sair daqui com alguns passos práticos. E antes de fazer essa oração, eu quero que você anote aí. No mínimo 5 coisas que você vai largar. Menos a mulher, menos os filhos, pelo amor de Deus. Vai lá, por favor. 5 coisas, Rodrigo, é muita coisa. 5 coisas. Talvez você não precisa largar o Netflix, mas pelo amor de Deus, 8 séries na semana? É isso, rapaz, você não é pago para ser crítico, não. Olha, 5 coisas. 5. Rodrigo, por que 5? Por que 5? Se eu falasse 7, você achar que era coisa divina? 5. Eu vou até parar de falar para você pensar melhor. Quais são as serpentes que você precisa quebrar? Vai lá. Aleluia. Rodrigo, eu não tenho nenhuma serpente para quebrar. Desculpa aí, hein? Moshe. Agora, escreva aí 5 coisas que você precisa fazer. Namorar, pastor. Coloca aí, infeliz. Noivar. Casar. Calma, eu ia chegar. Isso aí, eu gosto disso. Casar. Falar inglês fluente. Amém, Cris? A Dye College. Vai falando aí. O quê? Se doar. Discipular. Se doar. Discipular. Servir.
você vai recortar esse troço que você está escrevendo aí e vai colar na geladeira. Igual, quando você sentir preguiça, você vai olhar igual a serpente. Os caras olhavam para... Pegaram ou não? Pegaram a piada ou não? Tem que explicar tudo também. Ah, não, mas eu estou com preguiça. Por último, não menos importante, eu queria que você colocasse aí 3 nomes de pessoas que você gostaria de ganhar para Jesus em 2023. Três nomes que você gostaria de ganhar para Jesus em 2023. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de amigos que eram da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Os 3 não são evangélicos. E enquanto eu estava nessa conferência, pastora, eles vieram à minha mente. Eu vou ganhar esses cabeça de bagre para Jesus. Rodolfo, imagina se eles estão aqui, eu lasco tudo. Davi e Gustavo. Rodolfo, Davi e Gustavo. A gente vai inventar um discipulado com eles. Começa com almoço. Alguma coisa a gente vai fazer. Eu vou fazer. Ok? Por favor, levante, se você já escreveu, levante esse caderno o mais alto que você puder. Senhor, nós queremos quebrar essas 5 serpentes que estão drenando a nossa vida. Ao mesmo tempo, queremos levantar 5 ações. Ainda que nem todos conseguiram colocar 5, talvez colocaram 2 ou 3, não importa. Mas, Senhor, nós derrubamos e quebramos intencionalmente essas serpentes. Mas levantamos 5 objetivos plausíveis, abençoadores. E por último, não menos importante, Pai, queremos consagrar esse nosso discipulado a essas pessoas que a gente acabou de escrever os seus respectivos nomes. No meu caso, Pai, eu quero abençoar o Gustavo, eu quero abençoar o Rodolfo, eu quero abençoar o Davi. Eu quero profetizar, Senhor, que até o fim de 2023, eles serão discípulos Teus, Pai. Eu vou fazer tudo o que for possível, intencionalmente falando, para que eles no mínimo conheçam que Tu és o Senhor da minha vida. E se Ele é o Senhor da minha vida, Ele pode ser o Senhor da vida deles. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa conferência. Que possamos ter clareza, que possamos nos movimentar ao Teu chamado, que possamos estar alinhados aos Teus processos e que possamos estar focados. Uma coisa, Pai. Eu oro aqui por empresários, que eu profetizo que vão conseguir aplicar o que eu estou ensinando aqui para os seus respectivos funcionários. Eu profetizo aqui para pais e mães que vão aplicar isso nas suas famílias. Nós vamos derrubar as serpentes de bronze, que lá atrás até que funcionaram, mas hoje não funcionam mais. Nos ajude, Pai, a tirar o desnecessário, para encontrarmos o necessário. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque em pé, por favor. Deixa eu falar uma coisa. Não se coloca vinho novo em odre velho. Em casa onde serpente é deusa, Deus não tem prazer de ser adorado.